Olá, irmãos. No princípio multiplicativo, dando prosseguimento ao nosso conteúdo, é o seguinte, eu tenho que, uma outra maneira de resolver, um outro princípio de resolução de equações, como a gente estava falando, em que a gente vai fazer algumas operações nos dois termos da minha equação, em que eu vou priorizar agora divisão e multiplicação. Ou seja, quando eu estou trabalhando com o princípio multiplicativo, eu estou abordando a multiplicação e a divisão. Ah, professor, por que esses dois? Bem, se eu consigo fazer tanto a soma e a subtração nos dois lados da minha igualdade, eu posso imaginar que se eu tenho uma certa quantidade de um lado e uma certa quantidade de outro, e multiplico com outro número ou divido com outro número, vai dar o mesmo resultado, já que eu não vou estar alterando nada deles. É como se fosse o seguinte, é como se eu tivesse, nesse exemplo aqui, 3y igual a 270. Vamos sempre imaginar, pelo menos para começo, vamos sempre imaginar que seria como se fosse uma balança. Uma balança aqui, em que eu tenho os meus pesos, os meus dois pesos, 3y e 270, mas eu vou manter essa igualdade. Ou seja, essa minha balança teria 3 pesos y iguais, certo? Y, e isso aqui é igual a alguns pezinhos em que o total vai dar 270 gramas. Vamos imaginar, 270 gramas ou 270 quilos, tanto faz. Então, se eu tenho essa observação, quer dizer que se eu pegar e multiplicar ou dividir algumas coisas aqui, eu vou ter o mesmo resultado. O que quer dizer isso, professor? 3y igual a 270. Voltamos aos números. Tá. Ambos eles, eu posso imaginar, ou eu sei, se eu for esperto, que são múltiplos de 3. Ou seja, o que é múltiplo de 3? São divisíveis por 3. Logo, 3. Eu vou pegar e novamente, eu não vou tirar números do nada. Eu sempre vou brincar com os números, vou pegar os números que já estão na minha equação. Ou seja, eu vou pegar qual número? O meu 3. Por quê? Se eu tenho 3 dividido por 3, quer dizer que eu tenho 3 peças, mas só que eu quero achar somente o valor de uma. Eu só quero achar o valor de uma e, consequentemente, vou achar o valor das outras. Dividido por 3. Somente por conta desse 3 aqui, que é igual a 270, novamente, dividido por 3. A mesma ideia de adição e subtração. Eu vou fazer a mesma operação nos dois lados da minha igualdade. Por quê? Para não perder essa balança, para não perder essa balança imaginária, certo? Enfim, multiplicação, divisão, soma e subtração de termos, eu sempre vou repetir o termo, ok? Y igual a, e operar os coeficientes, os números que acompanham os termos, que acompanham as incógnitas, x, y, z, a e assim por diante. Certo? Já que o meu objetivo, que eu coloquei bem específico aqui, o objetivo da equação, achar o valor da incógnita x, y, z e assim por diante. Beleza? Então, 3 dividido por 3 vai dar 1. Um y. Vamos colocar um y, sem problema nenhum. Poderia colocar só y? Poderia, mas vamos deixar aqui que algumas pessoas ainda estão acompanhando. Então, 270 dividido por 3. Vamos fazer no meu rascunho aqui. 270 dividido por 3. 2 não dá, então pego 27. 27 por 3, 9. 9 vezes 3, 27. Sobra nada. Mas sobrou um zero aqui. Acrescenta um zero, 90. Ou seja, igual a 90. Quer dizer que um y apenas é igual a 90 gramas, 90 quilos, toneladas, tanto faz.
ou miligramas, litros de água, enfim. Eu vou imaginar para facilitar meu entendimento. Se eu tenho isso aqui, então, quer dizer, y igual a 90. Estou fazendo alguma besteira? Estou fazendo certo? Não sei. Vamos ver agora. Vou pegar essa informação, jogar aqui em que 3 vezes y. O meu y vai valer quanto agora? 90. Igual a 270. 3 vezes 90. A informação que a gente achou aqui. 270 igual a 270. Deu o mesmo valor? Deu o mesmo valor. Ou seja, essa minha resposta, y igual a 90, é verdadeira. Beleza? Um outro exemplo aqui para... Vamos diferenciar um pouco mais agora. Bem, eu tenho que x dividido por 5 mais 10 igual a 25. Ok, então vamos imaginar aqui. Eu tenho um número que eu divido por 5, que eu depois somo com 10, igual a 25. Tá, nossa, eu não tenho ideia de como fazer isso aqui de cabeça, então vamos pelas contas. Primeiro, vou usar o princípio multiplicativo aqui? Por enquanto não. Mas eu posso usar o princípio aditivo. Qual o princípio aditivo que eu vou usar? Eu vou pegar o 10 como exemplo. Ou seja, x dividido por 5 mais 10 menos 10, já que eu vou pegar o oposto de 10, ele vai ser igual a 25. Como eu coloquei menos 10 de um lado, no primeiro termo da igualdade, vou colocar também no segundo termo da igualdade, ou seja, menos 10. 10 menos 10, corta, corta, ou seja, 0. Então, eu tenho que x dividido por 5 é igual a 25 menos 10, 15, que é igual a 15. Tá, opa, mas daí, professor, você está me enrolando um pouco, porque assim, se eu tenho um número dividido por 5 igual a 15, eu vou ter que chutar um outro número também. Tá, mas o que eu falei? A gente, no princípio multiplicativo, eu posso fazer a multiplicação e a divisão, já que um é o inverso do outro. Aqui eu fiz somente a divisão, mas eu também posso fazer a multiplicação. Como que eu vou multiplicar aqui? Eu não vou tirar números do nada, pessoal. Novamente, qual o número que eu vou retirar? Que está na equação. Qual seria esse número? Bem, eu não estou querendo o x dividido por 5. Eu estou querendo o x. Ou seja, eu vou ter que sumir com esse 5. Qual seria o número, coincidentemente, que eu vou pegar e multiplicar? O 5. Ou seja, qual vai ser o número que eu vou multiplicar minha equação? Vou pegar justamente esse 5. Ou seja, 5 vezes x vezes 5, x dividido por 5, perdão, igual a 15. Qual foi o número que eu multipliquei de um lado da equação? 5. Qual que vai ser outro número que eu vou multiplicar do outro lado da equação? 5 novamente. Ah, professor, tá um pouco confuso. Volta e repete de novo. Beleza. X dividido por 5 mais 10, mais 10 é igual a 25. Nisso aqui eu peguei o oposto de 10 para colocar de um lado x e do outro lado números. A mesma ideia que eu estava tendo no princípio aditivo. Ou seja, eu vou pegar o oposto de 10. Então, se eu pego o oposto de 10 positivo é menos 10. Se aqui fosse negativo, eu ia pegar positivo. Sempre com essa ideia. 10 menos 10 igual a 0. Como eu coloquei menos 10 de um lado, eu coloco menos 10 do outro lado também. Aí eu vou ter 25 menos 10. 25 menos 10 é 15. Beleza. Então, mas eu vou ter que pegar e tirar esse 5 aqui, ó, que está aqui embaixo. Como eu vou tirar? Vou multiplicar por 5 pelo mesmo número que está, agora sem precisar alterar o sinal. Por quê? Eu precisei alterar o sinal aqui? Não. Vou precisar alterar o sinal aqui? Também não. Essa é uma coisa importante na multiplicação e na divisão. Eu não preciso alterar o sinal. Eu vou pegar o número que está lá, independente de qual seja, para aí sim achar o valor positivo.
Nesse caso aqui, no anterior, na adição e subtração, na soma e menos, eu vou pegar o oposto, porque eu vou sumir. Agora aqui, eu vou, com perdão da palavra, simplificar, tá bom? Mas enfim, vamos para o procedimento aqui. Vou pegar o 5, coincidentemente é o 5 aqui embaixo também, ou seja, 5 vezes x dividido por 5 igual a 15 vezes 5. O mesmo número dos dois lados. O mesmo número dos dois lados. É a mesma ideia, só que vou fazer as divisões e, nesse caso, as multiplicações. Ou seja, tem um número aqui que ele está sendo dividido. Ou seja, tem um número aqui que ele está sendo multiplicado e dividido. Ou seja, eu conservo, aqui eu conservo o sinal, eu conservo a incógnita, o meu x, a minha letra, e somente opero os termos. 5 dividido para 5, 1. Ou seja, 1x. 15 vezes 5 é igual a 15 vezes 5, que vai dar 75. 75. Ou seja, meu x vai valer 75. Estou fazendo uma besteira ou não? Vamos verificar. Essa informação aqui, em que, vamos só colocar e separar aqui para não gerar problema, eu vou ter que, meu x vai valer quanto? 75. Dividido por 5, né? Mais 10 é igual a 25. 75 dividido por 5. Se 75 é 15 vezes 5, então 75 dividido por 5 vai dar 15. 15 mais 10 é igual a 25. 15 mais 10 é igual a 25? Deu o mesmo valor? Deu. Então, essa equação é verdadeira. Esse número é verdadeiro. Beleza? Mais um exemplo, só para finalizar essa aula, com essa ideia de multiplicação, eu tenho o seguinte. Eu tenho um triângulo em que a área desse triângulo é 64 centímetros quadrados, certo? Que é a minha área. Eu tenho uma altura, que eu não sei qual que é, e eu tenho uma base que vale 20 centímetros. Bem, quanto que vale H? Como que eu vou observar esse H? Bem, primeiro, lembrando lá das minhas funções, para eu calcular a minha área de um triângulo, minha área de triângulo, como é que ela é formada? Base vezes altura. Ou seja, a minha área é igual a base vezes altura dividido por 2, certo? Já que um triângulo é metade de um quadrado, tá? Se fosse um quadrado retângulo, base vezes altura. Como é um triângulo, base vezes altura dividido por 2. Vamos colocar área T de triângulo. Tá? Se eu tenho isso, quer dizer que eu já tenho a minha área, que é 64. Eu já tenho a minha base, que é 20. Eu não tenho a minha altura, vezes H, mas eu tenho esse dividido por 2, que é a minha fórmula. Ou seja, o que eu tenho aqui agora, eu tenho uma igualdade. Eu tenho valores de um lado para o outro. E tenho uma incógnita, H, uma equação. Se eu tenho uma equação, eu consigo achar o valor da incógnita. Qual que é a minha incógnita no caso? O meu H. Se eu tenho esse H, então, pelo princípio multiplicativo, o que eu tenho? Coincidentemente, eu tenho esse 2. Então, o que eu vou fazer com esse 2? Multiplicar por 2, multiplicar por 2. Ou vamos fazer aqui fora, tá? Vamos fazer aqui embaixo. Eu vou ter aqui 2 que multiplica 64, que vai multiplicar o 64 igual a 20 vezes 20H, ou 20 vezes H, tanto faz, dividido por 2.
e multiplicado por 2 também. Tá? Eu peguei esse 2 aqui e vou colocar aqui multiplicando, tanto de um lado quanto do outro. Bem, mas vamos lá. Aqui, 2 dividido por 2. Já vamos facilitar, sem precisar fazer esse passo a passo. 2 dividido por 2, corta, corta, vai dar 1. Lembra, pessoal, qualquer número dividido por ele mesmo vai dar 1. Esse aqui é só um passo que eu pulei daqui. 5 dividido por 5, 1x. É a mesma coisa. Mas aqui vai continuar o 20h, porque o 20h ia dividir por 2 para depois multiplicar. Tá? Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Vamos, é isso mesmo. Aí eu tenho o seguinte. Deixa eu ver. Sim, vamos continuar dessa maneira. Eu tenho que, nesse caso, eu vou ter o 64 vezes, o 2 vezes 64, que vai dar 128, isso, 128, igual a 20h. Desse aqui, vou jogar aqui para cima, eu vou ter o 20 e o h. O que eu posso fazer? A mesma ideia. Eu vou pegar esses dois e dividir por 20. Por quê? Eu não estou tirando números do nada. Eu estou tirando esse 20 aqui. Logo, eu vou ter que 20h é igual a 128. Por que você colocou 20h no começo? Somente por escrita. Eu poderia deixar ele na direita, mas eu quero deixar ele na esquerda. É assim, ó. 128 igual a 20. 128 igual a 20h. Mas 20h é igual a 128. Eu só alterei a forma de escrever, mas a ideia é a mesma. Isso aqui eu vou dividir por 20 e dividir por 20. Ou seja, 20 dividido por 20, 1h é igual. 128 dividido por 20. Vamos no meu rascunho aqui. 128 dividido por 20. 20 não dá, então 28 dá. Esse aqui vai dar 6. Vai dar 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12. 120 para 128, falta 8. Acrescento vírgula, 0. 80 por 20, 4. Porque 4 vezes 20, 80. Então, sobra 0. Fechou aqui. 6,4, ou seja, o meu H vai ser igual a 6,4. Esse foi o número que eu encontrei. 1H é igual a 6,4. Faz sentido ou não, professor? Vamos ver. Vamos fazer aqui de preto. 64, que essa é a minha informação, é igual a 20, que multiplica 6,4 dividido por 2. 6,4 vezes 20, 128. 128 dividido por 2, 64. A mesma ideia que a gente achou. Ou seja, 64 é igual a 128 dividido por 2. Vai dar o mesmo valor? Vai. Então, essa informação, esse exemplo é verdadeiro. Ou seja, meu H vale 6,4. Tá? Pessoal, o princípio multiplicativo é um pouquinho mais complexo, porque a gente tem que sempre lembrar da multiplicação e da divisão. Sempre, sempre. E de vez em quando utilizar o princípio aditivo. Mas é somente um passo, é só uma ferramenta para a gente fazer as nossas observações, tá bom? A gente vai ter mais alguns exemplos para a gente responder antes de prosseguir. De qualquer maneira, até!